O que é que Deus espera de mim e de você? Como resumir isso tudo com uma única palavra? Seguir. Na mensagem anterior, falamos que antes de seguir é necessário morrer. Tomar a cruz e se preparar para morrer. Jesus disse em Lucas capítulo 9, do 23 ao 25, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Pois o que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo? Seguir a Cristo é um ato voluntário. Jesus está aqui fazendo um convite. Se alguém quiser. Quer que você esteja escutando agora porque você quer. Você não foi obrigado a assistir essa palestra. Hoje você tem livre-arbítrio. Seguir a Cristo é uma decisão. Todos que um dia foram batizados em Cristo tomaram esta decisão de livre e espontânea vontade. E qual é o caminho que nós devemos seguir? Jesus disse, siga-me. Não é para seguir um livro, mesmo sendo um bom livro, não é para seguir a moda, não é para seguir o que a maioria faz, não é para seguirmos nem A, nem B, nem C. Ser um discípulo de Cristo significa seguir a Cristo. Jesus disse em Lucas capítulo 10, do 2 em diante, aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai diante delas e estas a seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão o estranho, na verdade fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Agora pulando para o versículo 14 de João 10. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Quem faz parte do rebanho de Jesus? Somente aqueles que ouvem a voz do bom pastor e seguem o bom pastor. O que é que Jesus exige de todo aquele que se diz ser um seguidor? Olha o que Jesus disse em Lucas, capítulo 9, do 57 ao 62. Quando andavam pelo caminho, um homem disse a Jesus, eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu, as raposas têm suas tocas, e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. A outro Jesus disse, siga-me. Mas o homem respondeu, Senhor, deixe-me primeiro sepultar meu pai. Jesus lhe disse, deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse, vou seguir-te, Senhor, mas deixe-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Jesus respondeu, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Seguir Jesus significa colocar Jesus em primeiro lugar. Olhar para Jesus significa que você não está olhando para os outros. O discípulo de Jesus só tem olhos para Jesus. Eu nunca usei um arado. Quando era criança, meu pai tinha um pedaço de terra no quintal. Talvez 10 por 20 metros. Todos os anos ele plantava tomate, vagem, abobrinha, cebolinha, cenouras. E ele tinha uma máquina com um pequeno motor de gasolina para arar a terra. Depois eu o ajudava a cavar valetas que ele usava na hora de regar as plantas. Ele esticava uma corda para que a valeta fosse reta.
A pessoa que está arando a terra não pode olhar para trás, senão o trabalho vai ficar torto e mal feito. Essa pessoa precisa olhar para frente para atingir o seu alvo. Jesus disse em João capítulo 12, 24 em diante: digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida a perderá. Ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna. Quem me serve precisa seguir-me. E onde eu estou, meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Seguir Jesus significa deixar de seguir os outros. Eu não posso torcer pelo Botafogo, Fluminense, Vasco e Flamengo ao mesmo tempo. Seguir Jesus exige obediência absoluta e constante. Um desligamento das coisas antigas. Aqui em João capítulo 12, versículo 25, Jesus usou uma palavra muito forte. Ele disse que para segui-lo é necessário odiar a sua própria vida. O que quer dizer isto? Odiar é quando nós amamos a Cristo acima de tudo. Nossos interesses para as outras coisas desta vida, esse interesse parece, em comparação, a ser ódio. O servo segue o seu senhor, ele imita o seu ídolo. Em Mateus capítulo 9, versículo 9, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Em Mateus capítulo 19, 21, Jesus disse para um jovem rico: se você quer ser perfeito, vá, vende todos os seus bens, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Marcos capítulo 1, 16 e 17. Jesus estava andando à beira do mar da Galileia. Ele viu Simão e seu irmão André lançando redes ao mar. Daí Jesus disse: siga-me, e eu os farei pescadores de homens. João capítulo 1, versículo 43. Jesus encontrou Filipe e disse-lhe: siga-me. João capítulo 21, 19. Jesus disse para Pedro: siga-me. Siga-me. Essas palavras aparecem 18 vezes nos 4 evangelhos. Feche seus olhos agora. Jesus quer falar com você. Está pronto? Jesus quer lhe fazer um convite. Siga-me. Jesus está falando com você, meu irmão, minha irmã, com Mauro, Cláudia, José, Márcia, Ricardo, Luciana, Anderson, Cida. Negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. O que significa, de fato, ser um seguidor de Jesus? Ser um seguidor de Jesus é muito mais do que apenas ser um membro de igreja. É muito mais do que assistir um culto no domingo e colocar seu dinheiro na caixinha. Seguir a Cristo é algo que nós fazemos cada minuto de cada dia. Judas foi escolhido por Jesus para ser um dos 12 apóstolos. Judas andou com Jesus, ouviu os ensinamentos de Jesus, viu os milagres de Jesus, mas Judas não foi um discípulo verdadeiro. Ele estava lá visando seus próprios interesses. Ele não queria seguir a Cristo. Multidões de pessoas seguiam Jesus, nosso mestre. Jesus ensinava as multidões, curou centenas de pessoas, talvez, provavelmente milhares de pessoas, mas em João capítulo 6, quando Jesus chamou aquelas pessoas para um compromisso com ele, o povo ouviu que suas palavras eram duras. E a Bíblia diz, em João capítulo 6, 66, daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram para trás e deixaram de segui-lo. Todo mundo quer ficar com Jesus enquanto Jesus faz a vontade da gente. É como multidões de mães e crianças que vão para as ruas no dia de Cosme e Damião receber um doce, um brinquedo de graça. Quase todo mundo quer. Ficar com o Jesus Papai Noel é bom demais. Venha para a igreja, que você vai ganhar um carro do ano.
todos os seus problemas serão resolvidos, você vai ser curado e vai receber tudo o que você quer, tudo o que você gosta. Mas quando Jesus diz que eu preciso negar a mim mesmo, as coisas começam a mudar. Em Lucas capítulo 14, 25 a 27, a Bíblia diz: uma grande multidão ia acompanhando Jesus, e Jesus, voltando-se para a multidão, disse: se alguém vem a mim e ama pai, mãe, sua mulher, filhos, irmãos ou irmãs, até sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Então, quanto custa para seguir Jesus? O preço é o mesmo para todas as pessoas. O rico e o pobre pagam o mesmo preço. Tudo. Jesus quer todo o seu amor, todo o seu coração. É por isso que o primeiro passo para seguir Jesus é morrer. Tomar a sua cruz significa morrer para si mesmo. Seguir a Cristo significa abrir mão de seus negócios, seus prazeres, seus pecados. Jesus quer um compromisso total, dedicação total. Seguir a Cristo significa colocar Jesus acima de todas as outras pessoas na minha vida. Esposas devem respeitar os seus maridos, mas elas precisam respeitar Cristo mais ainda. Mães e pais devem amar seus filhos, mas é necessário amar a Cristo ainda mais. Maridos devem amar suas esposas, mas estes homens têm que amar Cristo mais ainda. O jovem gosta de estar com seus amigos, mas ele prefere estar com Cristo. Dependendo da situação, às vezes o discípulo de Cristo precisa cortar uma amizade que está atrapalhando a sua comunhão com Jesus. Seguir a Cristo significa andar nos passos de Jesus, fazendo o que Jesus fazia, agindo como Jesus agia, andando como Jesus andava. Nosso irmão Pedro nos diz, em 1 Pedro capítulo 2, 21, que Cristo nos deixou um exemplo para que sigamos em seus passos. O que significa andar nos passos de Jesus? Jesus fugia do pecado. Nós também vamos fazer o mesmo. Jesus orava sempre. O discípulo de Jesus faz o mesmo. Jesus buscava os perdidos. Esta é nossa missão também. Jesus praticava o bem. E o discípulo de Jesus também vive praticando o bem. Jesus perseverou firme até o fim. Nós também não podemos desistir. Jesus disse em Lucas 9, 62, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. É bom começar bem, é bom ter boas intenções, mas nós temos que terminar bem também. O discípulo de Jesus precisa falar como o irmão Paulo falou um pouco antes da sua morte. Em 2 Timóteo capítulo 4, versículos 7 e 8. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que o amam a sua vinda. Paulo pôde ter esta certeza porque ele viveu uma vida totalmente dedicada ao Senhor. E eu espero que você também, meu irmão, minha irmã, vai poder declarar: eu terminei a minha corrida. Jesus Cristo foi a prioridade máxima na vida de Paulo. Nosso irmão Paulo disse em Filipenses capítulo 3, versículos 7 e 8, mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isto, considero tudo como perda, comparada com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem eu perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco, para poder ganhar Cristo. Paulo sabia que nada neste mundo pode ser comparado a Cristo Jesus, nosso Senhor. Vale a pena seguir Jesus. Em João capítulo 6, 67 a 69, Jesus perguntou aos 12, vocês também
Não quer ir embora? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem nós iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Em João capítulo 8, 12, Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Você já se tornou um discípulo de Jesus? Jesus quer discípulos verdadeiros, discípulos fiéis. Ele disse em Lucas 9, 26, Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier em sua glória, e na glória do Pai e dos santos anjos. Você quer seguir a Cristo? Então não demore. Tome a sua decisão agora mesmo. Diga para alguém hoje que sua decisão é de seguir a Cristo. Só Jesus oferece a luz para a sua vida. Só Jesus tem as palavras da vida eterna. Vamos orar neste momento e falar com o Senhor sobre nosso desejo de segui-lo verdadeiramente. Por favor, orem comigo. Senhor Deus, Pai amado, neste mundo que oferece tanto, nesse mundo onde escutamos tantos convites, de fato, só tem um convite que vale a pena ouvir e aceitar. Seu convite de seguir o Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos ama. Obrigado, Pai, porque o Senhor enviou o seu Filho, nosso amado Salvador Cristo Jesus. Jesus entrou neste mundo. Ele nos mostrou o que significa ser um ser humano. Ele nos mostrou a melhor maneira de viver. Ele nos mostrou o caminho do amor, o caminho da luz, o caminho da vida. Que possamos, neste dia que se chama hoje, um presente que o Senhor nos deu, seguirmos nos passos de Jesus, para ganharmos a vida que vale a pena viver. Obrigado, Senhor. Nós agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém.